Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou estudante de Psicologia do Mackenzie, do terceiro semestre. E hoje a proposta desse vídeo é falar um pouco sobre a criação da logoterapia, abordagem psicológica, criada por Viktor Frankl, posteriormente a psicologia individual, pelo Alfred Adler, e também posteriormente a Freud com a psicanálise, sendo considerada a terceira escola de Viena. Bom, na origem, Frankl foi um psiquiatra que foi discípulo do Freud e foi discípulo de Adler. E ele, não contente com as teorias de ambos, uma ele descreve como voltada ao sentido do prazer e a outra ao sentido do poder, ele vai desenvolver uma teoria que vai na busca pelo sentido existencial, na busca pelo preenchimento do vazio existencial daquele ser humano que ele está tratando. Chegou na própria cidade de Viena a estabelecer um tratamento com jovens durante um ano, no qual, por um ano, ele zerou a taxa de suicídio entre os jovens. Infelizmente, com o advento da guerra, ele acabou passando por 2 campos de concentração. Ele era judeu, perdeu a esposa, perdeu amigos, e nesse processo, desse período que ele ficou no campo de concentração, a sua obra tinha sido perdida, tinha sido esquecida. Quando justamente ele sai desse campo de concentração após vivenciar toda essa experiência, é que ele volta com essa proposta, com essa missão de fundar a logoterapia. A logoterapia, enquanto teoria psicológica, ela vai definir o homem com 3 dimensões: a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão noética ou noológica. Cabe fazer o parênteses de que, se alguém for ler uma das obras do Viktor Frankl, inclusive fica a recomendação do livro Em Busca de um Sentido, que é o livro mais famoso dele, um dos livros mais famosos do século XX, que ele conta a história dele no campo de concentração e fala em relação à teoria dele. Quando você olha para esse termo noético ou noológico, ele pode ser substituído pelo termo espiritual, desde que com conotação antropológica, ou seja, espiritualidade como sinônimo de humanidade, como sinônimo daquilo que torna o homem diferente do animal. Então, não é no sentido de conotação religiosa, portanto. Viktor Frankl é um autor que dialoga muito em suas obras com a psicanálise de Freud, faz comparações, críticas, complementações, e ela não nasce como uma proposta de se tornar uma escola, uma teoria psicológica, psicoterápica de aplicação, e sim de complementar as outras teorias já existentes. A teoria que ele desenvolve nasce num contexto de uma época permeada pelo que a gente chama de determinismo, ou seja, o ser humano não é nada mais que a biologia, o ser humano não é nada mais que um conjunto de uma máquina psicológica. O que o Frankl vai defender na sua proposta existencial, fenomenológica, é que existe a dimensão psicológica, existe a dimensão biológica, mas o humano ele é só integral quando a gente vai olhar para a dimensão espiritual, no sentido como eu tinha comentado, do parênteses feito, ou noológica. E é justamente nessa dimensão que o ser humano é composto por 3 princípios, que é a liberdade da vontade, a responsabilidade perante ela e a vontade de sentido. Quando a gente vai olhar para a teoria da psicanálise e vai olhar para o ser humano na perspectiva deles, a satisfação das pulsões do id e esse prazer, né, a busca pelo prazer, pela satisfação das pulsões, é elemento central quando a gente vai olhar para a teoria. E há um descentramento do eu enquanto principal na análise. Portanto, o que Frankl faz é um movimento de retorno ao principal para o ser humano, para o sujeito, no seu eu, na sua consciência, na sua liberdade, na sua responsabilidade. De forma alguma ele nega a psicanálise ou ele fala que o id não existe ou algo do tipo, pelo contrário, ele vem na proposta de superá-la, de complementá-la de tal forma. E, portanto, o fenômeno que ele está olhando para tratar das pessoas é um fenômeno que ele via muito em sua época, produzida pelo desamparo vindo da modernidade, que ao descentrar a religião, né, ao haver a divisão, a ruptura com a religião na sociedade e a ciência se estabelecer, se propõe que a ciência assuma um lugar de verdade, de divindade,
no sentido de a ciência trará todas as respostas. A própria psicanálise, com o processo do modernismo, trazendo uma crítica à modernidade, de que a ciência não resolveu tudo e que o homem não é o centro do universo, como Copérnico vai afirmar, traz para o ser humano, então, uma produção por fim da modernidade, que por mais que não tenha ficado velada, por mais que não tenha ficado nítida, foi o que aconteceu, foi a produção do desamparo. Diversos autores vão tentar resolver essa situação de diferentes formas. A própria psicanálise vai atuar nessa linha do desamparo. O que o Viktor Frankl, vai falar quanto a isso é que esse desamparo ele pode ser dito, de certa forma, como um fenômeno que a gente chama de vazio existencial, ou vácuo existencial. O vácuo existencial é um fenômeno que ele ocorre nas pessoas pelo sentimento de indiferença e de paralisia perante a vida, perante querer mudar o mundo, um sentimento de tédio com a vida. A pessoa não consegue compreender sentido na própria vida. Quando ele postula isso, logo fica a questão de como é que ele pode resolver, como é que alguém pode resolver um vazio existencial. Se a gente retorna para as origens filosóficas desse tema, a gente volta para a origem do homem, das perguntas básicas como de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. Portanto, a teoria ela vai articular que, na verdade, quem tem que achar sentido na vida não é a posteriori da morte ou anteriormente à vida, mas na própria existência, aí entrando muito em paralelo com o existencialismo, com a corrente filosófica do existencialismo. Então, Viktor Frankl ele não vai negar a religião, não vai chamar da religião de um ópio ou algo nesse sentido, algo que enebrie, mas ele vai dizer que, antes de tudo, independentemente de ter algo ou não ter depois da morte, a gente pode encontrar sentido em cada situação, seja você ateu, seja você budista, evangélico, cristão, e esse de fato é o ponto mais bonito da obra dele. A partir desse pressuposto todo, de uma visão de homem, psico-espiritual, com busca de tratar o vazio existencial e o tratamento através de achar um sentido, tem que se contextualizar essa teoria no nosso momento atual. E é interessante porque o autor ele postula que o vazio existencial ele se manifesta de 3 formas principais como sintoma, que é a depressão, que é o suicídio, que é a agressividade. E aí, trazendo para o nosso contexto atual, a gente pode pensar um pouco sobre o cyberbullying, sobre o bullying, e é também um quarto ponto, a questão da adicção, do vício. E a gente pode pensar um consumismo, inclusive tem um artigo que fala nessa relação do consumismo como uma forma de vício, como uma forma de se distanciar, preencher, na verdade, esse vazio existencial, mas que não se preenche. Então são 4 sintomas que, se a gente for olhar na nossa sociedade de hoje, são muito presentes. Obviamente que nem todo vazio existencial, que nem toda dúvida sobre o sentido da existência, da própria existência, ou de encontrar esse sentido, é algo patológico, é um problema. Pelo contrário, é humano, é justo se perguntar, é justo duvidar. A questão é que, em parte, isso pode virar uma patologia. E nisso ele vai se diferenciar das patologias atuais quando a gente chama de neurose noogênica, ou seja, uma neurose, uma doença mental não, mas espiritual no sentido que ele dá, de que ela se diferencia da psicológica, enquanto a psicológica poderia ser, por exemplo, na psicanálise, um complexo de Édipo mal resolvido. Na neurose, a neurose psicossomática seria uma questão, por exemplo, de tomar um remédio para melhorar uma depressão, seria uma causa biológica. Quando a gente pensa na neurose espiritual, trocando o nome, ela parte de um princípio de um conflito interno moral, um conflito ético e de uma frustração existencial, de um vazio existencial, de um sentimento de vazio. Portanto, é esse tipo de neurose, principalmente, que essa teoria trata, que essa teoria vai tratar, enquanto aí sim uma busca de uma cura. É muito interessante porque, ao ler os livros do Viktor Frankl, tem várias indicações que eu posso vir a dar, que são muito legais, ele vai contando os casos de que
muito mais do que grandes e complexas teorias, grandes e complexos no ser humano. Às vezes o ser humano só precisa de um outro humano. Ele conta o exemplo de uma senhora que ligou para ele meia-noite, 1h da manhã, falando que ia se matar. E ele começou a argumentar com várias teorias, vários porquês dela não se matar. E passado meia hora, aquela senhora virou para ele e falou: eu não me importei com nada de teórico que você disse. Eu só vou continuar vivendo e só vou ir te ver no hospital depois, como uma forma de continuar o tratamento, porque num mundo em que alguém parou 30 minutos numa madrugada para me convencer a viver, deve ser um mundo que tem um sentido pelo qual se viver. E aí a gente entra numa parte muito bonita da teoria dele, que é uma teoria que ela vai falar que o sentido a gente pode encontrar de 3 formas. Mas um princípio básico, antes de tudo, é um valor do altruísmo. É um valor muito presente na obra do Viktor Frankl. Em vez de a gente pensar num ser humano que busca somente o prazer ou somente o poder, a gente vai pensar num ser humano que ele busca o altruísmo, o sentido. E esse preenchimento de sentido não pode ser feito olhando para si, e sim para o outro. Ele usa uma metáfora extremamente bonita, que é o ser humano só se torna humano como se fosse o olho, que não consegue se enxergar, mas só consegue enxergar o outro. E é justamente quando nossos olhos enxergam o outro que eles ganham sentido. Então a nossa existência ela só se dá um sentido quando a gente faz voltado algo para o outro, seja o outro uma causa ou o outro alguém. Mais do que isso, eu acho que seria entrar muito a fundo para um primeiro vídeo. Pretendo fazer isso nos próximos vídeos, sobre valores, sobre o sentido da vida, sobre as técnicas que envolvem. Mas a logoterapia ela parte de um pressuposto de uma autotranscendência, de que o ser humano, através, por exemplo, do humor e do amor, ele consegue se autotranscender, transcender-se a si mesmo. Por exemplo, em situações difíceis, usar do humor para se afastar. Então ele não vai pensar o humor como algo patológico, como algo carregado de outras significações, por mais que ele não discorde, lembrando que ele está nessa proposta de complementar-se com outras teorias. Mas ele vai pensar isso de uma forma humana, de se distanciar da situação, como se o humor torna a gente diferente dos animais, torna a gente capaz de vivenciar essa dimensão espiritual. E mais do que isso, ele vai partir de um pressuposto não determinista, mas também não indeterminista. Não é uma simplificação no sentido de se eu quero, eu faço. Não é nesse sentido, mas também não é um determinismo em que, como a gente vê em outras teorias, e aí é uma crítica do autor, não necessariamente minha, que o ser humano ele é determinado pelas contingências ou pelos traumas. O Viktor Frankl ele não vai negar, no sentido de indeterminismo, que isso não influencia. Claro que influencia. Mas ele fala que o ser humano ele é sempre livre e responsável para tomar uma atitude perante as contingências que o afetam. Então, se alguém tem um câncer, por exemplo, câncer terminal, não tem mais o que fazer, a pessoa não deixa de ter o câncer, a pessoa não consegue só levantar da cama e sair, a pessoa tem toda uma questão biológica, psicológica impactando. Mas a forma como a pessoa se posiciona perante a isso, o que ela faz com isso, é algo fruto da liberdade e da responsabilidade dela. Porque, no fundo, é a partir da liberdade e da responsabilidade do sujeito humano que, ao final, no último dia de sua vida, ele pode olhar para trás e falar, e se orgulhar de que ele viveu uma vida plenamente cheia de sentido. E daí ele se alinha com o existencialismo como o sentido na própria experiência. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, tiveram alguma dúvida, comentem nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem com estudantes, quem possa se interessar. A proposta é manter outros vídeos desse tema. Muito obrigado, até mais.